Eu irei falar agora sobre um padrão que ele não aparece muito, mas quando aparece o nível de assertividade é gigantesca, tá? Que é o engolfo de alta e assim, automaticamente vou falar também sobre o engolfo de baixa. Esses padrões que eu estou falando aqui, todos esses padrões, eles também servem muito para quem opera day trade. Então, se por acaso você operar day trade, serve bastante, tá? Eu sei que o conteúdo do curso aqui é para swing trade, então assim, eu estou te passando os principais, os melhores para swing trade, porém, eles também são muito bons para day trade, tá? Então vamos lá. Engolfo de alta. Sinaliza a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Como você pode observar aqui, nós tínhamos uma tendência de baixa, temos o engolfo e aí passa a ter uma tendência de alta. Então é uma possível reversão de tendência. Ocorre quando? Ocorre após um movimento de baixa, como eu acabei de falar. É formado por dois candles de cores distintas. Então aqui obrigatoriamente, para poder nós termos um padrão de engolfo de alta, eu preciso ter esse candle aqui de forma baixista, ou seja, vermelho, e esse candle aqui de forma positiva, ou seja, o candle verde, de acordo com a nossa configuração, né? Como eu falei, cada um configura da cor que quiser. Tem pessoas que preferem preto e branco, mas a grande maioria das pessoas utilizam vermelho para baixa e verde para alta. O primeiro é o de baixa, como você pode perceber aqui, como eu falei agora há pouco, ele é vermelho, né? O segundo, ele vai ser de alta, que vai ser, no caso, esse aqui. Então, ele é formado por dois candles, sendo que o primeiro é de baixa, o segundo é um candle de alta. Continuando, nós vemos aqui o seguinte, que o corpo do segundo, no caso esse, o positivo, ele deve encobrir o corpo do primeiro, como você pode perceber. Esse aqui, ele está cobrindo totalmente o corpo desse primeiro. Gente, como eu falei, o engolfo ele não é tão comum de aparecer, mas normalmente quando ele aparece, ele tem uma assertividade muito grande, tá? Até pela lógica, nós tínhamos aqui uma tendência de baixa, aí nós tivemos agora um outro candle que abriu aqui embaixo, mas ele subiu fortemente até ir acima do candle anterior. Então, isso significa uma forte força dos compradores querendo reverter tendência. Então, perceba que ele vai ser superior ao fechamento da vela anterior e ele é inferior ao fechamento da vela anterior. Um pequeno detalhe para acrescentar é aqui, ó, não há necessidade do corpo do segundo encobrir a sombra do primeiro. Vou mostrar o exemplo aqui para ficar bem fácil para você entender. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que eu também tenho um engolfo da seguinte forma, digamos que eu tenho aqui a tendência de baixa, tá tudo descendo, beleza? E aí nós temos a seguinte movimentação. Candle vermelho com o seu pavio, tanto para baixo como para cima. E agora eu tenho um candle verde. Só que o meu candle verde, ele não vai lá abaixo do pavio. Ele fica dessa forma. Alex, isso configura um engolfo de alta? Sim, configura. Por que configura? Pelo seguinte ponto. Porque se você observar, essa abertura aqui, ela foi inferior ao fechamento desse aqui. Então aqui foi a mínima, tá? Mas o fechamento foi aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso que o segundo candle, ele englobe não somente os pavis, não é isso a intenção. A intenção é que ele englobe o ponto de abertura e o ponto de fechamento do candle anterior. Fazendo isso, para mim, é o suficiente. Tá? Então, basicamente, eu preciso que ele englobe isso aqui, ó, o corpo. Tá? Muito rascunho, né? Mas acredito que fica fácil de compreender. Repetindo, eu preciso que englobe o corpo. Se englobar o corpo, para mim já é o suficiente. Embora que aqui, ó, ele vai ter um paviozinho que suba, ele tem um paviozinho que baixe, mas não tem problema. Se para mim eu conseguir englobar o corpo, já é o suficiente, tá bom? Então essa que é a informação que eu preciso ter, ok? É bem verdade que seria melhor se nós tivéssemos dessa forma aqui. Esse aqui é o padrão clássico, né? Mas nem sempre você vai encontrar no gráfico o padrão clássico. Então, se você tiver esse movimento aqui, já é o suficiente para você ver o engolfo de alta, tá? Vamos aqui ver no gráfico. Localiza para mim aí, por favor, o seu engolfo de alta. Se você tivesse aí no trade, onde é que você encontraria um engolfo de alta?
muita informação, né? Mas diga aí, pode procurar com calma. Eu espero você localizar o seu engolfo de alta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Localizou? Vou mostrar para você aqui onde é que nós temos um engolfo de alta. Colocar com a lentezinha branca. Tudo bem, eu sei que não está tão fácil, mas vou mostrar para você. Temos aqui uma tendência de baixa. O ativo descendo bem. Beleza, fazendo o seu zigue-zague. Quando chega aqui, eu tenho um candle e eu tenho um outro candle. Olha o que acontece com esse candle verde. Ele vai conseguir, ó, ser o seu fechamento superior, beleza? A sua abertura também, ela é o quê? Ela vai ser inferior ao corpo. Então são essas duas informações que eu preciso. Eu preciso que o meu corpo seja, ele engolfe o candle anterior. E foi isso que aconteceu. É claro que assim, está quase batendo no mesmo ponto, mas se você observar com calma, você vai perceber que tanto a máxima como a mínima superaram o candle anterior. Quando isso aconteceu, nós passamos a ter um movimento de alta com os seus zigue-zagues, tá? Alex, qual é o momento de comprar? O momento de comprar é aqui, ó. Esse aqui é o candle que está me informando que eu tenho um engolfo, mas eu não compro nele, de forma nenhuma. Vou comprar onde? Você vai comprar quando fizer o rompimento dele. Pode ser no dia seguinte, pode ser 2 dias seguintes, até 3 dias seguintes dá. Então perceba que nesse exemplo aqui, ele não rompeu. Ele foi romper quando? Nesse próximo dia aqui. Somente nesse dia que ele foi romper. Então era aqui onde eu faria a minha compra. Tá? Primeiro dia, engolfo. Segundo dia, não rompeu. Terceiro dia, rompeu. Era o momento onde eu faço a minha compra. Normalmente, nós colocamos o stop aqui, ó, abaixo desse candle. Tá? Abaixo dele. E aí perceba que ele até deu um calorzinho, mas não foi o suficiente. Gente, calor, para quem está iniciando, é quando você fica próximo a pegar o seu stop, tá bom? Imagina, você comprou aqui em cima e ele vê até aqui próximo do teu stop, né? A pessoa fica preocupada. Mas você seguindo o padrão, você vê que aí em seguida ele começa a subir e quem segurou pegou uma alta extraordinária, sendo que o seu stop não foi pego, tá bom? Então, o engolfo de alta é isso aí. Deu para entender, né? Perceba, gente, que assim, ó, no gráfico você não vai ver o padrão perfeito como você vê lá nos slides, mas os slides ele facilita muito o seu entendimento. Tenho também aqui o engolfo de baixa e também gostaria que você localizasse o meu engolfo de baixa. Onde é que está aí o engolfo de baixa? Vamos localizar? Já achou? Eu acho que está mais fácil do que o primeiro, hein? Vamos lá. Temos uma tendência de alta muito forte. Chegou aqui, o que aconteceu? Esse aqui está mais fácil, né? Ó. Olha o que aconteceu, ó. Engolfou totalmente. E esse ficou dentro. Então, o momento de compra é onde? Vou limpar para poder facilitar o entendimento. O momento de compra é aqui, gente, ó. Esse engolfou, não foi? Esse candle engolfou. Eu vou vender, na verdade não é comprar, né? Engolfo de baixa. Eu vou vender quando for rompido aqui essa mínima. No caso, eu venderia aqui, colocando o meu stop aqui em cima dele. Tá? E aí eu pegaria toda essa queda aqui, ó, partindo daqui e descendo bem. No caso aqui seria 63,92, 63,50 e aí deve ter continuado descido mais e mais, tá bom? Então, engolfo de alta, engolfo de baixa, são dois padrões. Como eu falei, não é tão fácil de aparecer, mas quando aparece, dificilmente você erra o trade.